espiões, capatazes da ditadura cubana para vigiar os médicos que vieram com a função de exercitar a medicina no Brasil, no programa Mais Médicos. E aí, o que é que a OPAS propõe e o governo brasileiro aceita? Dos 9.000 médicos que virão para o Brasil, nós temos que achar uma explicação para incluir 50 espiões cubanos. Vão tutelar os 9.000 médicos. Denunciando aqui uma reunião da representante da OPAS com os membros qualificados e representantes do ministro Padilha no Ministério da Saúde. Aí muitos vão dizer, mas então não tem diferença. O governo do PT institucionalizou a corrupção, o governo do PT institucionalizou o crime. É o que nós estamos assistindo aqui. Mas as coisas não param por aqui. A gravidade, ela vem num segundo momento. E agora é realmente estarrecedor. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o assunto que veio à tona novamente trata do programa Mais Médicos. Nós tivemos a oportunidade de discutir e com conhecimento de causa, porque sou médico, e debrucei sobre esse tema durante o meu mandato como deputado federal. Nós mostrávamos, diante de todos os fatos noticiados, que era muito mais um ajeitamento para poder financiar uma ditadura cubana e fazer a intermediação de dinheiro para financiar campanhas eleitorais do que realmente atender à saúde da população brasileira. Tanto é que hoje a Folha de São Paulo mostra que um levantamento feito no país, o número de médicos no interior, nos grandes rincões, nas cidades mais distantes, tem uma quantidade menor do que quando iniciou-se o programa Mais Médicos. Mas o que é o grave e que deve ser destacado neste momento? É exatamente uma publicação feita pela TV Bandeirantes no Jornal da Band, no último dia 17, agora, do mês de março, onde eles mostram uma reunião da cúpula da OPAS, essa Organização Pan-Americana de Saúde, junto aos assessores do ministro Padilha, no interior do Ministério da Saúde, montando como deveria ser o programa Mais Médicos. E aí, realmente é algo que preocupa e é estarrecedor a todos que tiveram a oportunidade de assistir. Senhor presidente, estavam lá a representante da OPAS e do governo brasileiro. E o relato, para ser bem fiel, era como redigir esse termo de ajuste para que não configurasse um contrato apenas com Cuba. E aí chegaram à seguinte conclusão: vamos incluir os países do Mercosul e da Unasul no documento da OPAS para fingir que o contrato não é apenas para Cuba. No entanto, foram destinados apenas 0,13% do orçamento para programa para os outros partidos. Isto, depoimento ou a fala da Maria Alice Barbosa Fortunato, que representa a OPAS no Brasil. E
dizia ele, se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. Eu estou dizendo aos senhores que isso aqui, eu não estou relatando aqui um encontro de mafiosos, nem de quadrilheiros. Eu estou denunciando aqui uma reunião da representante da OPAS com os membros qualificados e representantes do ministro Padilha no Ministério da Saúde. Aí muitos vão dizer, mas então não tem diferença. O governo do PT institucionalizou a corrupção, o governo do PT institucionalizou o crime. É o que nós estamos assistindo aqui. Mas as coisas não param por aqui. A gravidade, ela vem num segundo momento. E agora é realmente estarrecedor. E eu tenho certeza que os próprios senadores do PT, como da base do governo, não vão defender o que ali foi feito para poder travestir espiões, capatazes da ditadura cubana para vigiar os médicos que vieram com a função de exercitar a medicina no Brasil, no programa Mais Médicos. E aí, o que é que a OPAS propõe e o governo brasileiro aceita? Dos 9.000 médicos que virão para o Brasil, nós temos que achar uma explicação para incluir 50 espiões cubanos que vão tutelar os 9.000 médicos. E aí eu passo a ler, senhor presidente. Eu vou colocar tipo assim, se são 9.000 médicos, ela diz, e 50 assessores, eu vou colocar 9.050 médicos bolsistas no termo de ajuste, porque no programa não entra isso, é o que eu quero defender. Ou seja, o governo brasileiro e a OPAS acertaram com que 50 espiões da ditadura cubana, que vieram junto com os 9.000 médicos, eles foram identificados e credenciados como médicos para entrar no Brasil. Vejam vocês o absurdo, a conivência do governo brasileiro com a ditadura cubana, a ponto de não respeitar a soberania do país, de não respeitar os tratados que o Brasil é signatário de direitos humanos, tratando o médico como mercadoria. E nessa hora, eles discutem também o valor do salário dos médicos. E aí um assessor do ministro Marco Aurélio Toque Garcia diz: vamos pagar 60% para Cuba e 40% para os médicos cubanos. Nessa hora, a representante da OPAS atropela e diz: calma lá, isso é um assunto que o governo cubano vai tratar. Ou seja, o governo cubano recebe 90% do salário dos médicos e os médicos no Brasil recebem 10% do salário. Mas não é o senador Caiado que fala, é o Tribunal de Contas da União. Os médicos cubanos receberam em torno de 117 milhões, enquanto o governo cubano já havia recebido 1,2 bilhão de reais antes da campanha eleitoral. Como tal, o que fica claro é que
a manipulação do Mais Médicos não foi para atender a demanda da sociedade brasileira, mas sim para poder ampliar esse processo de financiar Cuba e também, ao mesmo tempo, parte desse dinheiro, é o que eu peço à investigação, para sabermos a origem, se não retornou para o Brasil, como o escândalo do Petrolão. Permite uma parte, senador. Ao líder do PSDB, senador Cássio. Senador Caiado, agradecendo a oportunidade do aparte, apenas para dar ciência a Vossa Excelência e à Casa, que aprovamos na manhã desta quinta-feira um requerimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que foi transformada em convite ao senhor Ministro de Estado da Saúde, assim como os senhores Rafael Bonassa, diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena, Jean Uema, ex-chefe da assessoria jurídica do Ministério da Saúde, o senhor Alberto Cleiman, ex-chefe da assessoria internacional do Ministério da Saúde, e da senhora Maria Alice Barbosa Fortunato, consultora do Programa Especial Mais Médicos na Organização Pan-Americana de Saúde, para que possam trazer esclarecimentos sobre o tema que Vossa Excelência discorre, que foi fruto de matéria veiculada na TV Bandeirantes, para que nós tenhamos definitivamente o esclarecimento de todos esses episódios. Portanto, eu felicito Vossa Excelência, que já não de hoje vem tratando do tema, e a guisa de contribuição com... Desculpa, líder. Com o pronunciamento que Vossa Excelência faz, da ciência que aprovamos, portanto, na Comissão de Relações Exteriores, o convite para a presença das autoridades aqui por mim mencionadas. Cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Eu agradeço, líder, e sem dúvida alguma, nossos requerimentos tramitaram conjuntamente e será na terça-feira, às 14h30, na comissão. Muito obrigado pela parte. Senador Flecha Ribeiro. Senador Ronaldo Caiado, nós, desde o início do programa, quando foi anunciado o programa Mais Médicos, nós tivemos oportunidade, e tenho certeza que Vossa Excelência, àquela altura, na Câmara Federal, fez também pronunciamentos denunciando que o programa não era com o objetivo de atender a população brasileira, que o programa era com o objetivo de transferir recursos para Cuba, além daqueles que foram transferidos pelo BNDES, pelo governo brasileiro, para obras como o Porto de Mariel. De Mariel, lá em Cuba, e que nós temos todos nós brasileiros, temos certeza de que esse dinheiro não retornará. Daqui a algum tempo vai vir uma anistia, como já aprovamos, anistia para vários países da África, em que o Brasil colocou recursos e não teve o retorno. Os brasileiros que terão que fazer esse pagamento. Mas, com relação aos Mais Médicos, como o senador Cássio colocou, do programa de televisão, a revista Veja traz exatamente o assunto. Mais Médicos, estava tudo combinado, um jeitinho para enviar dinheiro a Cuba. Então, Vossa Excelência, oportunamente, traz ao debate para esclarecer, de uma vez por todas, porque é preciso só esclarecer para os parlamentares da base do governo, porque nós da oposição ao governo sempre dissemos isso, que o objetivo não era de atender os brasileiros. E Vossa Excelência fez hoje, na Comissão de Relações Exteriores, eu não diria denúncia, mas colocou claramente para o Brasil inteiro de que entre os médicos que para cá vieram, 50 agentes cubanos para o quê? É isso que nós precisamos entender e saber quem são esses 50. Vamos nominá-los e saber aonde eles estão. Obrigado.
Eu agradeço a parte. Para concluir, senhor presidente, deixar claro que também a minha assessoria jurídica já está formatando uma representação que farei junto ao Procurador-Geral da República, no intuito de poder esclarecer todas essas denúncias documentadas e, a partir daí, também solicitar o ressarcimento aos cofres públicos e a responsabilização daqueles que já, no último levantamento do Tribunal de Contas da União, já são mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais atualmente, acredito que já se aproxima a 2 bilhões os repasses que já foram feitos para o governo, para a ditadura cubana. E dizer que este comportamento também foi duramente criticado por nós quando o governo brasileiro escolheu a OPAS para fazer essa intermediação. E eu, naquele momento, tive a coragem de identificar a OPAS como sendo um navio negreiro. Os médicos cubanos estavam sendo ali desqualificados como cidadãos, eram pessoas que estavam sendo utilizadas como mercadoria e a OPAS estava servindo ao governo cubano e ao atual governo do PT no Brasil como um navio negreiro para fazer o transporte dessas pessoas que vivem hoje sem as condições mínimas de cidadania que se exige em todos os tratados que o Brasil é signatário de direitos humanos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo e pela paciência de Vossa Excelência.